A cidade de Maringá hoje tem uma das ortodontias mais importantes da América, né? Nós temos profissionais de ortodontia de um padrão de qualidade altíssimo. E não é apenas um, dois, é uma pleiade. São inúmeros ortodontistas de grande qualidade, tá? Da mesma maneira na área da cirurgia bucomaxilofacial, né? Então a cidade hoje contempla profissionais de grande gabarito que vão dar resolução para muitos casos, né? A área da saúde em Maringá é muito privilegiada nesse sentido. E é gratificante a gente poder prestar esse serviço para as pessoas que nos procuram. A gente procura sempre orientar as pessoas quanto à prevenção das doenças, aos cuidados que devem ter, e se torna uma coisa prazerosa, gratificante para a gente exercer a nossa profissão, na qual a gente abraçou e está aí há vários anos atuando e procurando cada vez prestar um melhor atendimento. Olá, está no ar o programa Repórter Saúde. De acordo com a enciclopédia virtual Wikipédia, a cirurgia bucomaxilofacial, ou mais corretamente, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é uma especialidade odontológica que trata cirurgicamente as doenças da cavidade bucal e face. Hoje vamos conversar com dois dos mais renomados cirurgiões dentistas que atuam nessa especialidade em Maringá, no norte do Paraná. A nossa profissão, ela se baseia no tratamento das alterações da região bucomaxilofacial, como se fala mesmo, né? A nossa especialidade é uma área da odontologia e então a gente pode trabalhar com a parte de cirurgias de dentes, né? Começando com extrações de dentes, dentes do siso, tem dentes em várias posições, que demandam técnicas cirúrgicas adequadas, apropriadas para poder remover esses dentes, diagnóstico de lesões bucais, então a gente faz biópsias, remove lesões e diagnostica. Então nessas biópsias muitas vezes, a grande maioria das lesões são lesões benignas, que a gente depois termina tratando. Quando se trata de uma lesão maligna, que pode acontecer que é um chamado câncer de boca, então a gente caminha o paciente para o tratamento com um cirurgião de cabeça e pescoço. Além disso, a gente trabalha na área da implantodontia também, enxertos ósseos, correções de defeitos dos maxilares, preparando para a instalação de implantes dentários ou para a instalação de próteses também a gente faz. E além, claro, de outras cirurgias, como a cirurgia ortognática, que são correções de deformidades dos maxilares que muitas pessoas apresentam. É uma especialidade, então, do curso de odontologia? É uma especialidade da odontologia e que tem se pautado por se firmar como uma grande área da saúde no tratamento das lesões bucomaxilofaciais. A duração de curso dessa especialização? Em média, a formação dos profissionais são de 3 anos, realizando uma residência em tempo integral que demanda dedicação total para a formação do profissional e que abrange todas as áreas da odontologia e, claro, além disso, do que nós já falamos, o cirurgião bucomaxilofacial ele tem uma atuação em ambiente hospitalar também, onde a gente faz grandes enxertos dos maxilares, faz fraturas das faces, muitos pacientes que sofrem acidentes dos mais diversos tipos, automobilístico, motociclístico, no trabalho, e apresentam fraturas dos maxilares. Doutor Edevaldo, o que é a cirurgia bucomaxilofacial? A cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia envolvida principalmente no tratamento das patologias do próprio complexo bucomaxilofacial. Patologias que envolvem a boca,
os ossos maxilares, os ossos da face. Que profissionais podem especializar-se nessa área? Qualquer profissional formado em odontologia pode depois realizar a residência em cirurgia bucomaxilofacial. Na cirurgia bucomaxilofacial, os problemas mais comuns são os traumatismos e deformidades faciais, que podem ser congênitos ou adquiridos. Ela também trata de traumas e deformidades da maxila e da mandíbula. Hipócrates, considerado o pai da medicina, já mencionava lesões da boca e efetuava certos tratamentos, desde a dor de dente ao tratamento de fraturas na face. Existem registros de reduções de fratura da face rudimentares, porém eficientes. E estes princípios foram utilizados como base para os tratamentos atuais. Vamos começar pelas cirurgias de menor porte, né? A principal patologia que o bucomaxilo hoje atua são nas cirurgias dos dentes não irrompidos, que são os famosos dentes inclusos. Além destes, a gente tem também outros dentes chamados dentes supranumerários, dentes que estão a mais nos maxilares. Estas cirurgias, na grande maioria dos casos, se fazem em nível ambulatorial. Existem alguns casos muito bem selecionados que poderá existir a necessidade, de acordo com o profissional, de se realizar um procedimento sobre sedação, tendo um anestesista aqui na clínica, ou ainda sob anestesia geral em ambiente hospitalar. A anestesia moderna hoje ela é segura? É segura, sempre de uma certa maneira assim, foi seguro. Hoje as drogas elas são mais seguras e o que aumentou muito a segurança, porque antigamente era outros médicos que faziam anestesia. Então hoje é só anestesista que faz anestesia e cada um faz sua parte, né? Então, portanto, a anestesia é uma coisa assim que é segura. Tem risco? Tem, como toda coisa que a gente vai fazer hoje tem risco. Mas não precisa a pessoa nem perder o sono por causa de qualquer tipo de cirurgia, você tomar um tipo de anestesia, tranquilo. Claro que o profissional, o especialista, saberá, de acordo com cada caso, de acordo com cada perfil de paciente, saber delimitar o que é feito em nível ambulatorial, o que é feito com sedação, o que é feito em anestesia geral em nível hospitalar. A maioria das vezes, quando envolve implantes dentários, extrações de dentes, seja extrações simples, dentes do siso, dentes supranumerários, pessoas que têm dente a mais, uma correção, por exemplo, de rebordo maxilar, a pessoa extraiu um dente, ficou com uma irregularidade, são cirurgias menores que a gente pode fazer em ambiente ambulatorial, na nossa clínica. Enquanto que as cirurgias maiores, que seriam fraturas dos ossos da face, enxertos grandes e cirurgias ortognáticas, se faz em ambiente hospitalar. A cirurgia bucomaxilofacial é de âmbito ambulatorial ou hospitalar. Nos ambulatórios ou consultórios, como na clínica dos doutores Ângelo Pavan e Edevaldo Camarini, são realizadas cirurgias de menor porte, na sua maioria sob anestesia local. As cirurgias de grande porte são realizadas sob anestesia geral em ambiente hospitalar. Existem casos em que é necessário a presença de um anestesista dentro de um ambiente odontológico de uma clínica tradicional? Claro, existem sim, e isto é perfeitamente possível. Aqui na nossa clínica, isto é perfeitamente possível. Ela está equipada com o que é necessário para que se realize sedação com o advento de ter um anestesista em conjunto, né? Então é possível sim, em alguns casos, a gente selecionar e optar por isto, mas sempre o profissional é quem vai dar este indicativo. E para o cirurgião bucomaxilofacial é uma tranquilidade poder fazer esse procedimento dentro de um hospital com todo esse suporte. Quais são as vantagens? Perfeitamente, é uma tranquilidade, porque o paciente fica dormindo, claro, sempre com o auxílio de todo o equipamento, toda a aparatologia da anestesia geral, né? O que facilita muito o procedimento. O paciente vai ficar quieto, dormindo, se realiza o procedimento muitas vezes num tempo cirúrgico menor, muitas vezes com bem menos sangramento, o que vai facilitar
no próprio trauma. O trauma cirúrgico muitas vezes é menor. E o pós-operatório também a tendência é ter uma sequência bem mais equilibrada, bem mais estável. No próximo bloco, acompanhe o caso de uma paciente que voltou a recuperar a sua autoestima depois de uma cirurgia bucomaxilofacial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Acordar e sair de casa motivado para mais um dia. É perfeito quando sua empresa confia em você e você pode retribuir com o seu trabalho. Seja qual for o seu negócio, o melhor plano para sua empresa é o plano que cuida da vida dos seus funcionários. Plano Empresarial Santa Rita Saúde. Benefício que gera tranquilidade. Nós acreditamos. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Em média, 1 a 2% dos pacientes que fazem tratamento ortodôntico apresentam alguma alteração dos maxilares, que a gente chama de discrepância maxilomandibular. A parte superior com a inferior não estão no devido local. As bases ósseas estão fora de posição, então há necessidade de um trabalho em conjunto entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial, de forma que o ortodontista prepara o paciente para uma posterior cirurgia ortognática para corrigir essa deformidade e que com a correção cirúrgica realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial, além do paciente melhorar sua função mastigatória, que é a principal função dessa cirurgia, é melhorar a função mastigatória, o paciente termina ganhando também com a parte estética porque posiciona melhor os maxilares. O cirurgião bucomaxilo, associado a outros especialistas, quando existe necessidade desta associação, planeja, conduz o tratamento e realiza as cirurgias propriamente ditas para correção. Por exemplo, do prognatismo mandibular. O que é o prognatismo mandibular? O excesso da mandíbula, né? O excesso de mento, um crescimento excessivo do osso mandibular, né? Ou às vezes a gente tem o micrognatismo mandibular. O que acontece? O contrário, a mandíbula que não se desenvolveu. Para ambas as situações é necessário um tratamento cirúrgico e muitas vezes em associação com uma outra especialidade odontológica. Tanto a maxila, que é o osso superior, quanto a mandíbula estão com o quê? Dentes. Estes dentes precisam estar alinhados e nivelados para se fazer a correção da deformidade do osso. Para isso é necessário ter o ortodontista para alinhar e nivelar os dentes, colocar numa posição para que o cirurgião bucomaxilofacial aumente a mandíbula, no caso de micrognatismo mandibular, ou reduza a mandíbula, no caso de prognatismo mandibular. Então, esses tratamentos podem ser conjugados, dependendo da patologia. A ortodontia e o cirurgião bucomaxilofacial sempre estão caminhando de forma paralela? Sempre estão caminhando de forma paralela. Sempre. Para a grande maioria dos casos. Principalmente nos casos em que envolve esse tratamento que a gente chama tratamento integrado, ortodôntico cirúrgico. Quando o paciente apresenta uma grande discrepância dos maxilares, para resolver o problema dele, seja funcional, principalmente funcional, depende exatamente da cirurgia ortognática. E hoje a cirurgia ortognática ela evoluiu mais porque antigamente as pessoas tinham muito receio de fazer, ficavam com a boca fechada por um período longo de tempo. Como que a cirurgia ortognática, na sua opinião, ela está conceituada hoje, atualmente? É uma cirurgia que se realiza, como nós falamos, em ambiente hospitalar,
Normalmente o paciente fica um dia internado no hospital, ela tem um pós-operatório com, vamos dizer assim, com um edema, com um inchaço grande, mas não tem mais aquele problema do paciente ficar com a boca totalmente fechada como era há alguns anos. Hoje se usa placas e parafusos de titânio para fixar os maxilares na nova posição e se trabalha com elásticos para guiar a abertura da boca do paciente e normalmente após uma semana da cirurgia o paciente já pode começar a mastigar os alimentos alimentos mais pastosos. Primeiramente, para se falar em índice de satisfação, a primeira sugestão que a gente fala para a população é para procurar indivíduos que são especialistas na área. Indivíduos que são registrados no Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. A gente hoje lança a mão de exames de imagem, como a gente pode indicar, a chamada tomografia Cone-Beam, que é uma tomografia odontológica, localiza bem a posição do dente em relação à proximidade com nervos, com estruturas anatômicas importantes, com o seio maxilar também. E é uma função do cirurgião bucomaxilofacial remover esses dentes. Nós vamos conversar agora com a doutora Daniela Rocha Loures. Ela é cirurgiã dentista e fez pós-graduação e especialização na USP, em São Paulo, na área de radiologia. Doutora Daniela, o que vem a ser tomografia? E eu gostaria de saber se a tomografia é muito importante nos casos de implantes e cirurgia de bucomaxilo. A tomografia computadorizada Cone-Beam é um exame relativamente novo dentro da odontologia. É um exame mais avançado comparado com exames convencionais, que é a panorâmica, a periapical, que são exames rotineiros na radiologia, na odontologia. Quais outras informações que a tomografia fornece para o cirurgião e também para o paciente? A tomografia é um exame volumétrico, ele fornece imagens tridimensionais de um volume todo, então é mais específico e detalhado, tem mais nitidez e segurança tanto para o profissional dentista, tanto para o paciente, porque mostra exatamente 1 para 1 quanto que tem de espessura óssea, altura óssea. Então não tem erro, é confiabilidade e segurança no diagnóstico. Quando você fala 1 para 1, ou seja, é o tamanho real do osso, é a espessura real do osso. Exatamente. Sem distorção, sem ampliação, porque a panorâmica é um exame global, que tem um pouco de ampliação e não tem detalhes. A periapical tem um pouco mais de detalhe do que a panorâmica, mas ainda se torna um exame limitado para o cirurgião dentista em questão de planejamento cirúrgico. Em questão de vai aplicar o implante, implantar um implante e se não tiver esse exame, faz a abertura na gengiva, vai lá e não tem o osso específico. Eu vou até mostrar a imagem. Vamos ilustrar então para o nosso telespectador quais são os elementos, quais são as informações que a tomografia fornece para o cirurgião. Isso. Aqui é o 3D, tá? Aqui é uma maxila total de um paciente edêntulo, ou seja, sem dentes nenhum, a ausência de todos os elementos dentários, onde a tomografia vai proporcionar a tridimensional, que é o 3D, que, lembrando que o 3D é um exame, é uma imagem ilustrativa apenas, tá? Não podendo ser mensurada no 3D, a quantidade óssea. E esse é o tamanho real, então, no caso do parte do crânio do paciente? Não, o 3D é só uma imagem ilustrativa, não chega a ser a imagem real. O que é importante aqui para nós essa região. Aqui no corte em curva vai ter uma visão panorâmica, tá, da tomografia, onde serve como guia para os cortes transaxiais, ou seja, de lateralidade, lado a lado. São fatias finas de média de espaçamento de 1 a 1 milímetro. Então tem muito detalhe em relação à quantidade óssea. Então a região que vai ser implantado, no caso o novo dente, o implante, você consegue posicionar milimetricamente a posição exata? Exatamente, milimetricamente. Vou dar até um exemplo aqui, por exemplo, nessa região mais ou menos do lateral, que é o dente anterior. Vou ampliar a imagem. Essa é o osso que tem no paciente, exatamente a forma, exatamente em milímetros o tamanho de espessura e altura. Essa tomografia computadorizada é de grande importância porque ela facilita o planejamento da cirurgia e a gente pode explicar para o paciente antes da cirurgia como que vai ser feito, qual a relação que existe
de um dente em relação a uma estrutura anatômica e também no caso dos implantes vai nos mostrar a quantidade de osso que nós temos, seja em altura, em espessura e também a proximidade com estruturas anatômicas. Então é de grande valia, vem contribuir tanto para o cirurgião quanto para o paciente no planejamento e no sucesso da cirurgia. E com essa informação aí o cirurgião vai poder escolher o implante X ou o implante Y adequado a esse paciente. Exatamente. Sem essa informação ficaria difícil. Sem essa informação fica duvidoso, porque muitos pacientes possuem muitas vezes gengiva mais fibrosa. Aí só na palpação, que nem antes não tinha esse exame, que é um exame novo. E era só feito na palpação, na panorâmica, que na panorâmica só dá altura, não dá profundidade do exame, somente a altura. E tirando a ampliação do exame da panorâmica. Fazer um cálculo estimativo. Aí tinha que fazer um cálculo estimativo. Nós temos o caso dessa paciente Andréia, que era micrognata, não tinha mandíbula do tamanho ideal, era uma mandíbula pequena, curta, né? Foi feita uma cirurgia de avanço de mandíbula nela e houve a correção da deformidade. Andréia, por que você procurou a cirurgia ortognática? Num primeiro instante, mais por estética, né? Porque era bem diferente, né? A parte de cima com a parte de baixo, não tinha queixo, então parecia que os meus dentes superiores eram para frente, né? E na verdade não era o meu queixo que era para trás. Isso num primeiro momento, mas também tinha problemas respiratórios, dores de cabeça, né? Esse desnível que tinha, então causava muita dor de cabeça. E como que você conviveu isso durante a tua adolescência, a tua parte adulta? Como que foi essa convivência com esse problema? Então, a gente vai procurando, né, solucionar. Procura médico, né, procura ortodontista, tudo você vai, né, caminhando, seguindo os conselhos, mas, né, à medida que eu fui crescendo, o problema foi piorando. Você foi tendo mais consciência do problema? Mais consciência. E aí nenhum outro tratamento deu resultado. Você tinha medo da cirurgia, de fazer a cirurgia, quando falavam que era de repente a única opção? Tinha medo. Cirurgia sempre, né, causa um certo medo na gente, mas com o tempo eu fui vendo que esse era o caminho e aí eu resolvi por fazer mesmo. A mastigação era errada, então por causa disso, né, as articulações não estavam no lugar correto, a dor de cabeça. É uma caminhada cada vez menor, é uma caminhada com maior segurança, porque tudo melhorou, né? Quando se fala em cirurgia ortognática, tudo melhorou. As técnicas cirúrgicas melhoraram, os produtos melhoraram, a anestesia melhorou significativamente. E num contexto global, os resultados são muito mais satisfatórios, né? Muito mais valorosos. Então, o mais importante é ter consciência que existe uma deformidade. Agora, existe sim um tratamento. Para rever a reportagem deste programa ou ter acesso a mais informações, visite o nosso site www.tvsaudevida.com.br. Nós voltamos na semana que vem. E lembre-se, cuide de sua saúde.